Bom, voltando aqui, e hoje a gente tem o prazer, a honra de estar aqui com o Dr. Manuel Canezin, cardiologista, uma figura muito conhecida, e dando continuidade ao tema do Novembro Azul, que a gente já falou no nosso primeiro encontro aqui, a gente vai falar sobre a saúde de um modo geral. Porque falar de Novembro Azul, falar só de próstata, é uma coisa que está todo mundo falando aí. A gente quer falar um pouco mais sobre a saúde masculina, não só a masculina, mas a saúde de um modo geral. A gente começar a se preocupar também com o coração, com a parte vascular toda, né? Então, boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Aliás, o Dr. Manuel Canezin é uma referência, né? Não só em Londrina, como no Brasil inteiro e até fora do país. Obrigado pelo convite. Parabéns, doutor. Estar aqui é uma oportunidade bem legal. Muito bem. Bom, vamos começar já então falando um pouco sobre esse tema, né? A gente ouve muito, é um mês que... primeiro é uma transferência da parte feminina, né? Do outubro para o novembro. Sim. E aí agora falamos um pouco, até chegamos a ter um entrevistado aqui, o Dr. Farid Libus, e ele veio falar sobre a próstata, a saúde e todos os cuidados que a gente tem que ter. Agora hoje eu queria perguntar para o senhor, doutor, o que mais o homem tem que se cuidar, não só da próstata, mas a parte de coração que mata um monte de gente, né? Algumas doenças que também atingem não só os homens, mas a população de um modo geral. E o que o senhor pode trazer em relação a isso para nós? Olha, o que a gente enxerga hoje, isso que você falou, Ângelo, do novembro, de outubro para novembro, outubro mês da mulher, novembro mês do homem, mais ou menos isso, né, que coloca em saúde, mas existe uma transição entre outubro e novembro. A doença, o câncer de mama, a doença da mulher, o colo de útero, toda essa prevenção que existe com a mulher em outubro é muito bem feita e é muito popular já. Mas a mulher morre mais de doença do coração do que de câncer de mama ou de colo de útero. Então essa transição é importante que o mês de novembro, que é o mês da doença do homem, a mulher também entenda esse processo e sabe que a principal doença que mata hoje no Brasil são as doenças do coração, que envolve uma série, todos os fatores de risco que nós conhecemos, né? Menopausa, por exemplo, é um deles, né? É um deles, é um fator de risco. A mulher, ela entra na idade após 50 anos, 55, ela começa a igualar o risco cardiovascular. Ela morre igual o homem. E a mulher, quando ela morre, quando ela tem um evento cardiovascular, ele tem maior letalidade, ele mata mais a mulher. É mais agressivo, É mais agressivo. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande. Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre doença cardiovascular e mostrar o Novembro Azul como doença da urologia do homem, também o câncer de próstata, que é importante, mas a doença cardiovascular mata mais que o câncer de próstata. Então, e ela deixa mais debilitado. Existem a insuficiência cardíaca, existe o derrame, que é o AVC, existe o infarto, a parada cardíaca, e tudo isso, tanto para o homem quanto para a mulher, tem que ter prevenção. Mas, doutor, para a gente... eu sou um cara que gosto mais de falar de prevenção do que do problema, né? Eu acho que sempre... Quando a gente se preocupa com a prevenção, os riscos da gente passar pelo drama do problema são menores, né? Vamos tentar sempre nos prevenir de alguma situação. Quando a gente fala disso dentro do cardiovascular, a gente fala exatamente de quê? A gente já sabe aí, eu já ouvi muito sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo, sobre vida sedentária, uma série de... a obesidade, né? O estresse. Então são alguns... Colesterol alto, pressão alta, sem controle, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da prevenção. O que seria o ideal para os dias de hoje, para que a pessoa pudesse ter, ou pelo menos diminuir, os riscos de ter um acidente vascular? É uma boa pergunta, Ângelo. Você falou os fatores de risco como um todo, que desde a obesidade, tabagismo, que a gente sabe que tem que ter controle, colesterol alto, pressão alta, eles são muito bem conhecidos já. Mas hoje, a gente estava falando ali agora há pouco mesmo, é o celular. O celular é um grande problema cardiovascular. Porque o celular, o tempo de celular, ele gera um estresse que ainda não é conhecido como um todo. Ele gera, a pessoa fica sedentária, a pessoa ela tem um nível de tela, horas de tela, isso aumenta o risco cardiovascular. E a gente também tem um componente novo que está chegando hoje em pesquisa que se chama espiritualidade, que é o quê? Você poder ter fé em alguma coisa. Isso já tem estudo científico que quem tem ou uma religião ou quem tem um componente de fé
um componente positivo na cabeça, um pensamento positivo, essa pessoa ela tem uma mortalidade menor de doença cardiovascular. Então, Quer dizer, é um novo fator de risco. Se a pessoa tem a crença, a fé, que ela vai se curar, que ela vai alcançar a cura, isso vai ajudar. Não só alcançar a cura, como na prevenção. Ou antes, né? Ou antes, estar exatamente. sempre em oração, por exemplo, ou algumas pessoas que fazem yoga, meditação. Não necessariamente enfim. religião. A religião é um dos componentes. Você ter uma religião, você ter uma fé. Mas você precisa acreditar positivamente em algo, e tem vários trabalhos científicos que mostram. Se a pessoa tem isso, ela adoece menos da doença cardiovascular, ela infarta menos. Então é um novo fator de risco que nós estamos aí falando, que se você cuidar da tua espiritualidade, você vai ter menos evento cardiovascular. Muito legal. Isso é uma coisa nova. Doutor, eu queria falar sobre um outro ponto que tem mexido muito com a opinião, tem dividido muito a opinião das pessoas e tudo mais, que é o tal do Dr. Google. Né? Hoje em dia a pessoa tem uma unha encravada, ela vai no Google. E clica lá, né? Ela tem uma dor na cabeça, ela vai no Google e daí ela já encontra de tudo. E já começa, não, eu vou morrer, tô com câncer, tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo outro. Quer dizer, primeiro que aquela coisa do médico, da família, se perdeu com o passar do tempo. Totalmente, infelizmente. Que é uma pena, né? É uma pena, porque sempre era o médico de confiança da família, Sim. que sempre estava orientando e tudo mais. Isso se perdeu com o tempo. E agora a gente está nessa Estão tentando retomar, né? Mas a gente está vivendo hoje essa loucura do Dr. Google. Sim. O que a medicina está preparando para o futuro, não só no que diz respeito à clínica, ao atendimento, mas também à preparação, à educação? Como é que o senhor está vendo isso? Eu sei que o senhor é muito ligado com esse tema. Queria saber como é que o senhor está vendo isso. É bem lembrado. A tecnologia hoje está aí para isso, né? A gente sabe que os jovens, a geração X, Y e Z, né, que é de 15, 16 a 20 anos, não tem como você dar uma aula para eles de pé 40 minutos falando. Você tem que envolver a tecnologia. Nós criamos hoje uma ferramenta inédita, mundial, chama Paciente 360. Essa ferramenta é para treinar tanto o médico, quanto o aluno de medicina, quanto o aluno de enfermagem e também o leigo. Ou seja, para empoderar o paciente a entender sobre a doença. Aliás, fazendo só uma parte aqui, eu fui convidado a participar desse projeto do 360, que vai justamente trazer informação para o leigo. Aceitei, foi uma honra para mim. Quero agradecer por. Logo vamos estar trazendo esse projeto ao conhecimento público. Com certeza. Né? E no meu modo de ver, é um projeto que vai agregar muito valor. O primeiro tema desse projeto, ainda está sendo tratado tudo, né, doutor? A gente está fazendo tudo com muito cuidado, mas eu acho que vai ser um pontapé gigantesco para essa questão da informação técnica que venha de uma fonte segura. Né? Para o leigo e para o médico, né? Exatamente. Para o médico hoje ele precisa aprender de formas diferentes, não simplesmente com aula. O aluno de medicina, ou que está nos seus 22, 23 anos, né, ele precisa incorporar a tecnologia no aprendizado. E para isso foi criada essa ferramenta, onde casos reais, virtuais, ele vai treinar um atendimento no computador. Claro que ele tem que ver o paciente depois, mas ele primeiro passa por uma etapa com tecnologia associada. A tecnologia veio para isso. Ela tem que ser bem utilizada para ajudar a difundir um conhecimento cognitivo, psicomotor e afetivo, que é englobar todo o conhecimento. Então, você também já teve algumas outras situações onde trouxe alguns projetos pioneiros, onde se consultava à distância, enfim, algumas ferramentas que já foram no passado, a telemedicina. Também né? é outra ferramenta muito útil, com cuidado, ela tem que ter cuidado, porque o face a face com o paciente sempre é importante, mas a tecnologia está aí e tem que ser utilizada. A telemedicina é uma outra ferramenta que ela vem cada vez mais para ajudar na rapidez no atendimento de algumas doenças, onde pode o médico ou o enfermeiro ajudar um paciente que está em casa e que não tem acesso em zonas remotas. Agora, uma última pergunta, doutor. O senhor acha que a tecnologia vai substituir o médico ou juntos, resgatando coisas do passado, da credibilidade, de um acompanhamento, uma confiança, isso possa se transformar numa ferramenta ainda mais positiva para que a longevidade do ser humano seja alcançada com mais qualidade? Jamais vai substituir. Nós temos inteligência artificial. Quem cria inteligência artificial somos nós. Então não tem como eu criar uma inteligência artificial para ser melhor que eu.
Isso não vai existir nunca, isso é lenda. Falar que o robô vai conduzir a gente, isso não existe. Mais uma lenda do Google. Não existe. Porque nós criamos a inteligência artificial, então nós temos que legislar a favor de nós mesmos. Então eu não posso criar uma inteligência artificial que vai competir comigo, certo, emocionalmente. Então isso é uma lenda. Então eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar e ela vai nos ajudar e tem que ser incorporada, não tem como evitar. Mas associada à tecnologia tem que ter humanização. Por isso que a gente cria ferramentas humanizadas. O Paciente 360, por exemplo, é um ator simulado que sobe para a plataforma, não é um avatar, é um ser humano, que é um diretor médico criando. Então a gente associa as duas coisas para tornar o mais real possível a tecnologia e humanizado. Parabéns, doutor Manuel, pela sua obrigado. Iniciativa, pelo empenho dentro da área da medicina que o senhor tem, que eu conheço, já acompanho o seu trabalho há muito tempo, sei muito bem como é que o senhor é firme com essa situação toda e vem buscando a inovação, vem buscando sempre coisas que realmente atinjam de forma prática ao ser humano, né? A gente sabe disso e tem que honrar aqui o seu trabalho, né? E eu vou lá no seu consultório para fazer aí uma série de exames, porque Por quê? Você está ficando eu tô velha com 45 já? já. Mulher então, com essa idade, sem dúvida. Mulher, essa idade é importante, mesmo. não é, doutor? Não é só homem. Você não pode levar... A cada sério, já vou quase para 45, então a cada 6 meses eu preciso estar aí. Vou grudar no doutor então gruda. Manuel Canezin. Então gruda, porque a gente quer você por mais 450 anos aqui. Amém! Tá bom? Amém!